Então vamos lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Já estamos aí com 8h40, temos muita coisa para falar. Let's bora. Pessoal, agenda do dia, tá? Ontem nós tivemos dados do Japão. Esses dados parecem que não teria relevância, né? Mas tem. Olha só, era esperado, tá, que nós tivéssemos aí um gasto doméstico perto de 0,6 no anualizado, ficou em 0,5, abaixo do consenso, mas o principal, o mensal. Por que esse número é importante? Porque grande parte do desmonte que está sendo feito no carry trade, a ponta que está gerando mais aversão a risco é a ponta da moeda japonesa, a ponta do iene, tá? Então, se esses números viessem fortes, provavelmente o mercado ia especular que o BOJ ia interromper a compra, suspender a compra de títulos de longo prazo. E esses números de ontem veio bem abaixo do esperado no mensal, 1,2. Isso acabou fazendo com que também o anualizado ficasse abaixo do consenso. E aí, hoje, nós tivemos dados aí também da China, mostrando uma exportação melhor que o esperado e uma importação bem abaixo do esperado, tá? Provavelmente, né, é aquilo que a gente falou, os estímulos em relação à economia chinesa começam a surtir efeito internamente, a melhora da economia europeia, e aí eu cito principalmente alemã e também do Reino Unido, fazem com que a China também tenha uma ajuda extra em relação aos estímulos internos, só que as importações já sente parte desses dados de indicadores de antecedentes de atividade mais fraco e sente parte também, né, de um cansaço que nós vimos do PIB não só americano, né, mas também parte do PIB global deve sentir agora vamos dizer assim, essa taxa de juros mais contracionista, tá? Então, o dado positivo foi as exportações, isso fez até com que o minério de ferro tivesse até uma leve recuperada, depois nós vamos olhar ali, porém, importação bem aquém, né, das expectativas, tá? Mas sentindo aí parte também da perda, né, do ímpeto de atividade, tá? Então vamos lá. Bom, tivemos dados aí também da Alemanha, tá? Produção industrial abaixo do esperado no mensal. Não dá nem para falar que reforça o corte de juros, porque nós já tivemos, mas de qualquer maneira mostra, né, que daqui para frente, caso esse cenário permaneça, aquele tom mais hawk da Christine Lagarde ontem pode ir perdendo força, até porque se os Estados Unidos em algum momento sinalizar que vai cortar, um dado também da Alemanha mais fraco abre espaço para também, de novo, né, o BCE entrar com mais um corte, junto aí também com uma perspectiva de corte na Fed Funds, tá bom? Por enquanto temos nada de concreto, tá? Só especulação. Então nós vamos ter hoje, principal dado do dia, né? Tivemos também GPDI 0,87, o anterior aí ficou em 0,72, tá? GPDI mensal. O IPA também teve uma boa contribuição, né, para essa alta, índice de preços no atacado, 0,87, acima do anterior, tá? Bom, 9h30 nós vamos ter dados importantes aí do mercado de trabalho, o principal dado, né? Qual que é os pontos de atenção desse relatório de mercado de trabalho que vai ser divulgado às 9h30? Ganho por hora, tá? Então, ganho médio por hora, se vier abaixo de 0,3, como o anterior, é um sinal positivo para corte de juros. Vamos ter aqui também, ó, cadê? Número de vagas, não, aqui, ó, 182 mil, tá? Se a criação de vagas também vem mais fraco, só que aqui tem um ponto importante, depois nós vamos ter que digerir esse relatório para ver quem que gerou mais emprego ou não. Por quê? Porque a Gavekal acredita que quem está fechando mais postos de trabalho é o pequeno empresário, e quem está aumentando o número de vagas e contratando mais é a indústria, tá? O PMI industrial não confirma essa atividade a ponto de contratar mais, tá? Só que lembra que o PMI é um indicador de antecedente e o payroll, né, é um dado já de retrovisor, ou seja, foi criado, tá? Então pode ser
que a gente tem até uma, vamos dizer assim, um conflito na leitura, justamente porque o PMI industrial mostra que a indústria está perdendo também um pouco de força e a indústria vai e contrata. Então, caso nós tenhamos esse cenário, pode ser que os próximos payrolls mostrem essa indústria também perdendo força na contratação, tá? Então, cuidado que, na minha visão, além de ser um número importantíssimo hoje do mercado de trabalho, temos essas leituras a ser também digerida durante a divulgação do relatório de mercado de trabalho, tá? E aí, a taxa de desemprego, né? Taxa de desemprego que rodava há bastante tempo 3,7, 3,8, no último subiu para 3,9. O ideal é que permaneça de 3,9 para cima, tá? Não pode voltar para níveis aí de 3,7, 3,8, mostrando de repente até uma criação de vaga e com o salário subindo, tá? Olha só, Alex, mas como é que o mercado vem preparado para esse número? Eu acho que vem preparado para um dado mais fraco. Aonde está o prêmio do mercado? No número mais forte, tá? Então, que eu tenho como leitura? Parte do mercado, tá? E aí eu falo moedas emergentes. Se a gente for pegar também o próprio DXY, ele já até, né, teve uma recuada depois daqueles níveis mais altos que esteve. Chegou a trabalhar bastante tempo ali, né, perto dos 105, hoje está mais próximo dos 104 baixo. Então, o mercado vem, né, posicionado para um número mais fraco. O prêmio do mercado está na venda, né, vamos dizer, no número mais fraco? Acho que não, boa parte do mercado já precificou esse número mais fraco. Agora, um número mais forte não está precificado, tá? Bom, então payroll, depois nós vamos ter 11 horas aí, estoque no atacado, importantíssimo também, dado mensal. Se o estoque subir, obviamente, atividade perdendo força, tá? 11 horas dados de veículos, aqui interno, vendas de veículos interno. 1 hora, Lisa Cook, do Fed, vai falar. 2 horas, mais dados aí do Fed de Atlanta, DDP Now. E depois, né, 4h30 da tarde, a crédito ao consumidor, também é importante. E depois, às 4h30 da tarde, dados do CFTC. E no final do dia, nada, tá? No final do dia, tomar uma e descansar, que a semana foi tensa, tá? Então, atenção a esses dados aí que a gente acabou de falar. Overview do mercado, vamos lá. Bom, S&P 0,03 de queda, o mercado mais na cautela, né? Também dado importantíssimo. Nasdaq 0,08, Dow Jones 0 a 0, Russell 0,13 de queda, índice de emergentes 0,50 de alta, VIX 12,82, 1,91 de alta. Bolsas na Europa, aqui um pouco mais azedo, tá? Por que mais azedo? Por conta das taxas globais, principalmente, né, o tom mais hawk da Christine Lagarde, sinalizando aí que talvez, se não tiver corte por parte dos Estados Unidos, por parte do Fed, também poderemos ter a Europa dando esse 0,25 e falar, ó, por enquanto é só, aguenta as pontas aí. Estoque 50, 0,77 de queda, Paris 1,04 de queda, Londres 0,60 de queda, DAX da Alemanha 1% de queda, Madrid 0,52 de queda. Lembrem-se que eu sempre falo daquela nossa aderência na abertura a uma bolsa europeia, né, e muitas vezes até com mais peso do que a americana. Então, cuidado, não preciso nem falar americano, que a correlação entre a bolsa americana e a gente parece que tá inversa agora, né? Brincadeiras à parte, cuidado, tá? Olha sempre essa variação das bolsas europeias. Bom, CSI 300, 0,50 de queda, o SEC composto 0,08, ainda digerindo partes aí dados, né, da agenda da China, de balança comercial. Índice Hang de Hong Kong caiu 0,59, COSP, que estava fechado, voltou do feriado e recuperou 1,23, Nikkei 0,05, também aí sentindo parte aí dos dados que foram divulgados ontem, né, levemente mais baixo, por conta do dado mais fraco no Japão. E o Nifty 50 voltando a recuperar partes aí das perdas depois, né, também da eleição por lá, hoje subiu 2,05%. IGPDI provavelmente vai fazer preço nas taxas de juros internas, já que lá fora nós também temos uma abertura de taxa, IGPDI levemente acima do anterior, com um IPA também pressionando a inflação, índice de preços no atacado, e lembrando, né, existe, né, uma transferência muitas vezes de inflação
né, do atacado para o varejo, e muitas vezes existe esse delay também. Então pode ser que esse IPA abrindo pode até gerar uma perspectiva de mal-estar para dados futuros de inflação ao consumidor, tá bom? Então, provavelmente vamos ter aí uma abertura nas taxas seguindo não só o pessimismo com esse GPDI, mas também seguindo as curvas lá fora, que está abrindo, né? O 10 anos da Alemanha sobe 4 pontinhos, 1,53%, França sobe 1,27%, Gilt de 10 anos 0,70%, Itália 1,27%, e as Treasuries 2 anos abre 0,47%, 5 anos 0,30, 7 anos 0,35, 10 anos 0,30, estacionado ali nos 4,30 de yield, tá? Bom, moedas DXY, cenário mais misto, tá? DXY com uma queda de 0,05, dólar frente ao peso mexicano recua 0,66, dólar frente ao rende sul-africano cai 0,81, mercado aqui caindo, né, o dólar frente ao peso mexicano e frente ao rende, por conta do dado do Japão. Lembra que eu falei para vocês ontem? Cara, parte desses números do Japão são importantíssimos por conta do carry trade. Parte do mercado desmontou esse carry trade porque imaginava que esses números do Japão poderia vir de repente mais forte. Alex, quais são os números aí que você está falando? Cheguei agora aqui no call de abertura. Gasto doméstico, tá? Então, os gastos domésticos no mensal vieram mais fracos, se vem mais forte, obviamente o BOJ iria reduzir compras de título, obviamente ia pegar no carry trade, como o dado veio melhor, quem estava ali de repente apostando no carry trade, volta a reaplicar o carry trade, e por isso que nós temos aí, claro que com um alerta, né, porque tudo isso pode mudar em questão de meses, com os próximos dados, volta a ter uma aplicação do carry, por isso que dólar perde aí frente aos emergentes, 0,59 de queda frente ao mexicano, 0,81 de queda frente ao rende. Porém, as moedas exportadoras de commodities, que por ter uma taxa de juros mais próximo do que é a paridade aí com os Estados Unidos e Europa, não tem essa mesma variação. Então, nós temos o dólar frente ao canadense 0,01, Audi 0,05, kiwi neozelandês 0,08. Tá? E já as moedas do leste europeu, dólar frente à coroa sueca 0,10, o dólar mais forte, já o franco suíço ganha 0,11 frente ao dólar, tá bom? Metálicas, temos aí, ó, o minério de ferro já até virou, estava em alta, já até virou. Índice Bloomberg de Commodities, 1,56 de queda. Minério de ferro, 0,64 de queda, estacionado perto aí dos $108. Cobre, 2,21 de queda. Alumínio, 1,35 de queda. O ouro, 1,61 de queda. E o ouro, cuidado, tá, pessoal? Porque parece que está rodando algumas notícias de que a China parou de comprar ouro para diversificar reservas, tá? Então, cuidado, que pode também escorregar um pouquinho mais aí o ouro, tá? Pratas, 2,68 de queda. Commodities, café, 0,75 de queda. Soja, 0,69 de queda. Milho, 0,33 de queda. Trigo, 1,76 de queda. O trigo caindo pela nona sessão, hein? E o petróleo, o Brent 0,46 de alta, o WTI 0,64 de alta. Olhando para os termos de troca, um cenário mais misto, tá? Hoje, mas também hoje nós temos payroll, então dificilmente, né, nós teríamos os termos de troca sendo o trigger, né, para a gente olhar pelo menos essa primeira metade do pregão, tá? Vamos ter que ficar, vamos ter que ficar mesmo com a análise do payroll, ok? Alergia. Então vamos lá. Vamos só ver como é que tá. Vamos só ver como é que tá as ADRs. ADR de Petro, 0,20 de queda, tá? ADR de Vale, 0,34 de queda, tá? E o EWZ? Nada. Esse aqui é de ontem, tá? EWZ sem negociação, tá, pessoal? Então vamos lá o técnico agora, já que falta 5 minutos para a abertura. Eita, alergia. Vamos lá, índice, começando pelo índice. Divisor de água, 122,865. Principal divisor, já que nós tivemos uma recuperação depois do fundo ali no 121 mil, para confirmar e dar força a esse fundo que formou no 121 mil,
precisava ganhar os 123.500, tá? Ontem um ponto importante, e o divisor de águas estava perto dos 122.200, que era inclusive uma região que daria, né, até condição de ser formado ali um pivôzinho de alta, porém o alvo de um possível pullback era exatamente onde foi, 123.500, sentiu ali. Para confirmar e reforçar esse fundo na região de 121.100 no diário, precisava ganhar os 123.500 para a gente olhar para aquele 124.500 e ali ia largar a faísca, tá? Então, para baixo do divisor de água, suporte 122.200, 121.430 e aquele 121.100, perdendo esse último 120.500, 120.350, 118.900, tá? Para cima, ganhando esse ponto que eu falei para vocês, 124.500, aí temos aquela, vamos dizer assim, aquela LTA perdida, o reteste da LTA perdida, que é, para quem não pegou a venda, um ponto de entrada, que está, né, próximo ali da região de 126.500, 126.700. Antes nós teríamos resistências em 125.030, 125.300, 125.600, tá? Pelos contratos em aberto, pessoal, tivemos um dia ontem mais misto, tá? Por que misto? Porque lembra que eu falei para vocês, está com uma cara de que esse índice teve briga de comprado e vendido para rolagem? Está aqui, ó. Tá? A ponta comprada comprou 13.390 contratos, só que a ponta vendida do mesmo participante também aumentou venda. Então você percebe que a briga foi maior e mais intensa entre esses dois, tá? Ponta comprada de gringo e ponta vendida de não residente também. Os outros participantes, fundo local. Ah, não, aqui está só o Ibovespa, aqui, ó, índice mini índice, aqui, ó. Ponta comprada de gringo, ponta vendida de gringo. Olha como ficou bem equilibrado. Quem ajudou a compra também foi a ponta comprada do fundo local, tá? Tá vendo como tá com uma cara, né, de que é uma briga para o vencimento na semana que vem? E quem diminuiu parte aí, a gente até comentou, né? Esqueci o nosso amigo. Ó, com certeza, né, pessoa física vai aliviar, aliviou aí 6.700 contratos, tá? Foi o responsável também por dar uma segurada nesse ímpeto mais comprador do índice ontem, beleza? E agora vamos para o Dolinha. Dolinha, nós temos aí esse canal de alta que foi quebrado ontem, ponto de reentrada, né? Se a gente for pensar num movimento mais vendedor, já que quebrou essa tendência de alta terciária, seria o reteste de baixo para cima no canal que acabou de perder. Então seria aquela região do 96, 98, tá? Não pode voltar para dentro do canal, porque se voltar para dentro do canal, obviamente só teremos um cenário de expansão do canal, né? Volta a trabalhar um canalzinho de alta, porém com uma expansão aí do canal, tá? Para cima, resistências em 5.301, 5.309, 5.320, aí se rompeu o 20, solta o 50, 350 e o 390. Divisor de águas na região aí do 7.1, ponto importantíssimo, tá? Inclusive aquela compra que eu fiz ontem no final do dia, que eu comprei ali perto do 56, né? Eu acabei zerando no 70, 71, tá? Para baixo do divisor de águas, 62, 55, 44. Tá? E aí, se perder esse último, já começa a olhar para esse 27 aqui, mínima ali do dia 3, e depois região do 0,8. Esse 27 bem importante. Tá? E pelos contratos em aberto, para a gente finalizar aqui o call de abertura e seguir para a sala ao vivo com hoje, né, dado importantíssimo do payroll, nós vamos ter aqui, ó, dólar e mini dólar como destaque. Também briga entre comprados e vendidos do não residente. Ponta comprada aumentou 17 mil, ponta vendida aumentou 26 mil. Mas olha o estoque da ponta comprada, senhores, 584 mil. Para vocês terem uma ideia, final do mês estava perto de 600 e pouco, ou seja, nós estamos no dia 7 e o gringo comprado já está com quase o que ele encerrou o mês, quase o estoque que ele encerrou o mês no mês passado, tá? Então, saldo vendedor ontem pelo gringo, 8.889 contratos. Jurídica não financeira também ajudou. 2.000 contratos foi o aumento de venda de jurídica não financeira. E também bancos, mostrando aí que provavelmente exportador atuou por lá. Tá? Na contraparte, nós tivemos ponta comprada de fundo local aumentando 8 mil e o vendido que estava tomando calor aliviando um pouco. Saldo comprador por fundo local, 10.000 contratos, pessoa física, né, que estava vendido também, com essa realizada também diminuiu um pouco, realizou um pouco aí dessas vendas que provavelmente, né, deu um pouco de calor.
Certo, pessoal? Então a gente encerra o call de abertura e agora a gente segue aí para a sala ao vivo.